No dia de hoje, nós temos o Mário dando uma versão especial ao item Pobres de Espírito. Mário. Engraçado, né? A gente começa já a entrar na energia ontem. E a internet aqui é uma maravilha, né? Nós estamos agora sem... às vezes a gente não... O pessoal vem online, aí não tem internet na Eles não estão casa. conseguindo? Não está conseguindo, mas a gente que fica preocupado, sabe? São coisinhas desnecessárias. Aí eu estou ali me falando com meu mentor, ó, já desliguei da internet, não quero saber da internet agora não, porque senão a gente perde o tempo da gente todinho aqui, certo? Pensando em outras coisas que não são necessárias. Importante a gente estar aqui, né, Ruth? Já depois de uma semana boa, a gente consegue chegar aqui na casa para agradecer a Deus pela semana, né? E o meu tópico aqui é bem maleável, certo? Quem já foi na casa de mineiro e não comeu pão de queijo? Alguém já foi na casa de mineiro e não comeu pão de queijo? É impossível você ir na casa de mineiro e não comer pão de queijo, não é isso mesmo, Wallace? É impossível você ser vivo e nunca ter ouvido essa frase aqui, ó. Ó, bem-aventurado os pobres dos Deus. De espírito. Quem nunca ouviu isso? Uma replay pra cá. Tão simplesinho, né? E se você não lembra, a Jane falou isso semana passada. Foi isso mesmo? Pergunta aqui, tem algum advogado aqui no meio da gente? Tem sim. Para uma pessoa se tornar advogado, ela tem que passar pela OAB, que é uma credencial para você aceitar. Se você é um enfermeiro, se você é um médico, você é especialista, você tem que passar por determinadas coisas. Dependendo da sua profissão, você tem que passar por testes, você tem que ser aceito. Concorda comigo? Sim. É assim, Kátia. E às vezes a coisa não é tão fácil, né? Então, aqui, nessa palavra aqui, bem-aventurado, se nós conseguimos traduzir para nós um pouquinho, são abençoado. Não é isso mesmo? Talvez nem tenha isso aqui, mas dá para entender isso aqui. Bem-aventurados são os abençoados. É isso mesmo? É uma palavra. No inglês é blessed, é uma palavra só. Certo? Na língua portuguesa, o que é abençoado? Numa estrutura de uma frase. Que tem bênção. Não, não estou perguntando isso. É um aditivo? É um verbo? É um nome? É o que é? Certo? Então, abençoado, na língua portuguesa, é um aditivo. É um adjetivo. É adjetivo. Certo? Vamos falar português hoje. Isso eu vou falar de bem-aventurado, né? Aí, enganado. Então, é um adjetivo. O que o adjetivo faz? Porque o verbo, ele é uma ação. O adjetivo, ele descreve, ele qualifica alguém. Ele qualifica a palavra em uma oração, em uma frase. Sim. Portuguesinho aqui, né? Entendeu? Então, se você continuar lendo essa passagem lá, ela vai falar o seguinte: que, ao afirmar que o reino de Deus pertence aos simples e aos humildes. Simples e humildes. Humildes, tá certo?
Uhum. Então, é assim, gente. Então, se um adjetivo de abençoado está qualificando aqui, certo? Para você ser abençoado, você tem que ser simples e humilde. Tranquilo? E aí, quando eu perguntei para você, quais são as credenciais para você entrar na OAB? Quais são as credenciais para você ser um consultor aqui nos Estados Unidos? Você trabalha com piso, mas para você ser um general contractor, você tem que passar por provas, você tem que ser admitido. São fases, né? Não fases. Você tem que ter qualificações. Concorda? Para você entrar no reino de Deus, para ser admitido no céu, não importa onde é que você vai, com quem que você vai estar, se você vai chamar de Jesus, se você vai chamar de Deus, não importa. Ele está falando aqui na Bíblia inteira que você tem que ser simples e humilde. E você tem que ser admitido. Não vai você chegar lá, ai, porque eu sou amigo do Wallace que eu venho aqui na sala, não. É trabalho pesado. O dia inteiro, todo segundo, para você chegar nisso aqui. Aqui não tem mestrado na terra. Aqui tem é beabá mesmo, é primeiro grau. Às vezes a gente está no pré-primário. Mas aqui, se você não chegar a ser simples e humilde, você não vai ser qualificado, você não vai ser aceito. Dá para entender isso? Morreu aqui? Vamos parar, vamos embora para casa agora? Não adianta você ser bonzinho, cheirosinho e não ser simples e humilde. Não adianta. O mundo moderno quer trazer equality, que nós todos sejamos praticamente iguais, certo? Olha para você ver. A energia mais podre no mundo é a da internet, da mídia e as políticas. Eles querem nos igualar materialmente. Eles querem que a mulher seja igual ao homem, o homem igual a não sei quem, os gays não sei com quem, e vai por aí. Certo? Então aí, essa igualdade, essa aqui é a primeira parte desse negócio aqui, tá? Essa igualdade que todo mundo quer, nunca vai existir. Porque o que traz igualdade na Terra para os homens é a humildade e a simplicidade. Entendeu aqui? Se você não tivesse credenciais para ser admitido de reino de Deus pela humildade e pela simplicidade, você não entra em lugar nenhum. Você pode ser o cara mais intelectualizado, mais bem de vida na vida. Então, quando você vê hoje... Já estou saindo bem. Eu ia pedir para alguém para se marcar calma, Paulo, respira. Por quê? Hoje, aqui, porque não sei se vocês perceberam, a Jane falou disso semana passada. Certo? E eu só quero esmiuçar essas 3 partes. São 3 partes, né? Certo? Então, para você ser admitido no reino de Deus, a sua credencial é essa. Quando você chegar lá em cima, fechou o olho aqui, acordou lá em cima, você é humilde, você é simples. Não, tão bom. Ou então você vai fazer um mestrado lá em cima, que lá tem os mestrados, você vai estudar bastante, depois você volta de novo para cá. Todos os ensinamentos do Cristo, de Jesus, todos os atos dele, tinham um ato de simplicidade e humildade dele. Às vezes a gente não percebia isso. E muitas vezes demora tempo para saber que isso aqui é uma máxima da gente. Né? Não adianta eu querer ser igual a Kátia se eu não for simples e humilde. Mas por que tem a ver? É porque se eu não for simples e humilde, eu não vou entender a Kátia. Nós perdemos. Quando aqui falou, deu aquela... A primeira leitura, ou a segunda, que foi o negócio da voz, da forma que nós comunicamos. Até nisso, a pessoa simples e humilde, ela te abraça. Sabe? Aí por aí nós vamos aí.
Eu vou caminhar um pouquinho para frente, certo? Aí vem aqui, né, que é, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, você já entendeu já. Se você tem essa credencial, que você pode começar a trabalhar, viu? Para você ser admitido no reino de Deus, tem que ter simplicidade de mente. Aí a gente continua lendo, e aí vai falar que é igual as criancinhas. Mas depois eu vou falar por que é igual as criancinhas também. Certo? Mas vamos então. Eu quero que se eu sair de hoje aqui sem falar muita coisa, ou se eu não respirar e conseguir dar o recado, para você ser admitido no reino de Deus, você precisa desse credencial. Tem que ter um crachá lá. Pronto, sou simples e humilde. Se a gente não fizer isso, não adianta. Ok? Então tá bom, então. Então vou fazer uma pergunta aqui. Ó. Quem perguntou? Bem-aventurados os pobres. Dá um choque na gente. Ai, pobreza. Não dá. Mas sabe, aí todo mundo se quer pobre, né? A gente quer... Olha o Antônio ali, né? Não choca a gente, mas a gente lê. Por que o desgramado pobre já sofre tanto, pelo amor de Deus? Ainda tem que ter isso aqui ainda? Verdade. Certo? E aqui não está falando nada de pobreza. Nós, na nossa arrogância e na nossa, sei lá, o nosso egoísmo exagerado, a gente já vai lá, é pobre, é melhor do que eu, sou melhor do que ele. Nós já começamos já a comparar e achar que nós somos melhor do que alguém. Na verdade, não tem nada disso. E aqui, se essa pobreza é tão especial, porque todo mundo quer erradicar a pobreza, não é isso mesmo? Todo mundo, a igreja, os políticos, as classes piores que tem no mundo moralmente querem eliminar a pobreza. Certo? A igreja quer eliminar a pobreza, os políticos querem eliminar a pobreza. Mas porque eles são pobres. Eles querem nos enganar. Não é assim? Então, essa pobreza aqui, ela não é pobreza física. E nós não estamos nem falando disso, não. A pobreza que Jesus refere aqui é a sua capacidade de entender Deus. De ser humilde o suficiente. Fala assim, Jesus Cristo, eu não tenho nada, cara. Me ajuda aí, porque eu não estou dando conta. Certo? Essa que é essa pobreza de espírito. Não é pobreza de qualificação de nada. Porque nós nos qualificamos, ou desqualificamos a gente mesmo. Certo? Mas aqui, então, essa pobreza aqui, não é uma pobreza física, é uma pobreza de você entender que você não tem controle de nada. Certo? E se nós não tivermos as credenciais para ser admitido no coração de Jesus, que se você fizer uma oração, eu, Mário Castro, estou aqui pedindo para Jesus descer um bocado de, sabe, sei lá o quê. Enquanto a gente, na oração da gente, não tivesse esse som, ele tem que descer como uma água limpa na coração da gente. Certo? Sem a simplicidade e humildade, você não chega a lugar nenhum. São as credenciais. Certo? E aí eu perguntei, né? Tem uma perguntazinha aqui, eu vou botar aqui. Será que a pobreza é uma virtude? Será que Jesus foi pobre? E o Chico Xavier foi pobre? Mas seria amém, sim, né? Não. Mas aqui, aí nós vamos entender. Eu posso até aqui, esse evangelho é muito bonito, sabe? Porque quem incutiu na nossa mente essa ideia de pobreza material, dessa vida material, foram os religiosos. Olha, quando Moisés subiu na montanha lá para receber o negócio, o pessoal começou a fazer um bicho de ouro lá. Todo dinheiro, sabe? Católicos, pagar para você rezar para a gente. O muçulmano tem até qualificação de lá, se você não tiver de sangue azul, de ver, você não é ninguém. Então, essa qualificação de pobreza, ela foi nos incutida, ela foi emprestada para a gente. A gente nem sabia onde é que estava, certo? E aí... Sim, esse pobre aí, no caso, seria a gente sermos pobres e humildes de entender que nós não sabemos nada E daqui. que não temos nada. Tá? Diferente da classe social. Na hora que nós morremos, olha, nós somos todos iguais. Agora, só tem um detalhe. Você tem que ter credencial do seu humilde para Jesus. Não é só assim. Tá entendendo? Essa beleza disso aqui, tudo isso aqui, ó. A credencial.
Porque nós temos essa visão de saber daqui, né? Deixa eu separar para nós. Eu vou deixar. Então, tipo assim, para eu fazer, por exemplo, eu me vender, na minha profissão, eu tenho que estudar todo ano, eu tenho que fazer prova, eu tenho que ser qualificado. Ixi, é uma prova aí, agora que você tem que ter credencial. A credencial para aqui, para isso tudo aqui, é a humildade e a. Fala, Márcio. Eu queria dizer que, dando a puxadinha aqui para a programação neurolinguística, o nada não é recomendado. Você fala, não tem nada, né? A gente tem sempre alguma coisa, talvez não seja o suficiente, só para a gente não, assim, ter aquele negócio, ninguém gosta de mim, ninguém mesmo, nem sua mãe, nem nada, ou todo mundo pensa desse jeito, todo mundo. Então, quando a gente fala assim, não tenho nada, né? Não, a gente tem, a gente é filho de Deus, a gente é muito especial, mas a gente precisa da grandeza de Deus para a gente crescer junto. O suporte de Jesus, o nosso amigo certo das horas certas, essas coisas nesse sentido. Mas não vou diminuir muito o ser humano, não, porque nós somos muito especiais. Isso. Obrigado. E o seguinte, é muito importante o que o Márcio falou. Mas nós não sabemos de nada. Muito pouco. Certo? Essa semana eu passei uma mensagem para a gente no negócio que fala aqui, a mosca. Porque nós achamos que nós somos organizados, nós achamos que nós somos bons demais. O problema do ser humano é que nós achamos que nós somos bons demais. Não é que nós não somos nada. Teve uma passagem essa semana que falou assim que a mosca, Deus é tão perfeito, que a mosca, ela sabe onde ela vai sentar para o alimento dela. Sem erro. E nós achamos, então, a perfeição de Deus em tudo. E aí a gente começa a pensar que nós somos o bom, nós somos o controle de tudo. Certo? E nós estamos sendo bombardeados desde milênios com essas religiões, com essas políticas devasadas por aí, que todo valor é material. Na verdade, não é material. E está chegando um momento também que nós temos que tomar uma consciência diferente. Sabe? Não importa a religião que você vai, não importa quem que você é, você tem que começar a trabalhar nas suas credenciais aqui para ser admitido. E não adianta, não ter meio termo aqui. Isso aqui não tem a espiritualidade, Deus não vai fazer negociação com você, ou barganha com você, ser mais ou menos humilde. Isso é um processo, gente, não vai acontecer da noite para o dia. Mas sem essa credencial que você não é admitido no reino de Deus. E por aí nós vamos embora, sabe? Porque simplesmente a vida é desse jeito, sabe? Aí, por exemplo, aí no slide lá, fala assim, então vou ler aqui o seguinte aqui, ó. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que sem a simplicidade de coração e a humildade do espírito, ninguém será admitido. É o que eu estou falando aqui. Essa admissão ela tem uma credencial. E ela tem que ser a simplicidade e a humildade. Não tem como nós entendermos alguém se nós não somos simples o suficiente para ouvirmos. O que nós falamos, o senso. Se você não fala, se você não acarinha. Às vezes, uma das coisas mais simples que tem é ação e reação, né? Quando você dá uma coisa para alguém, dependendo, você vai machucar mais do que você não desce. Desculpa aí. Concorda comigo, gente? Tem pessoas que dão as coisas para você que você pensa, meu Deus do céu, eu senti a pior indivíduo aqui hoje. É porque nós temos que aprender a dar isso. Porque a admissão, pela simplicidade da forma que a gente vai fazer os gestos, a forma que nós falamos com as pessoas. Por mais que os gestos de dar, eu tô entendendo. Não, calma, Mário. É um processo muito bonito, certo? E Jesus exemplificou tantas vezes aqui, certo? Porque essa pobreza aqui, que nós entendemos aqui, é a nossa, aí vai aqui, de pouco de frequência, né? Frequência, nós entramos na frequência errada. Nós agimos pelos nossos vícios, pelo nosso medo, certo? Nós nunca tentamos tomar decisões elevadas, certo? Essa pobreza aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza aqui. Mas só vai reconhecer as fraquezas se você trabalhar nesses dois negocinhos aqui.
Não adianta a gente querer ir muito longe, sabe? Às vezes a pessoa tá... Eu vejo pessoas que chegaram aqui, é um exemplo aqui, porque a gente está nos Estados Unidos, né? Que é o país do materialismo, sabe? E a gente vem do Brasil com essa ideia lá, com uma vontade louca, e a gente vai. E você vê as pessoas dando uma energia, sabe? E a gente vai, por aí vai se virando, né? Mas assim, você não deixa de trazer aquela humildade de eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, sabe? Nós estamos quase numa, mais ou menos, um subemprego aqui, certo? Isso já traz você de um nível abaixo. Então, de uma certa troca, de outra, quando falamos de pobre, não é que você é pobre, é que você tem que começar a entender a humildade do Pai, que te traz você num nível que parece que é mais baixo, mas é mais alto. Entendeu como é que é a troca aí? Quando nós começamos a perceber que nós não somos ninguém, somos tudo, tá, Márcia? De arrogância, de medroso, de vícios, e nós achamos que vício é só bebida e negócio. O vício maior que tem são esses vícios de ciúme, né? Inveja. Inveja mata as pessoas. Aí o mundo hoje traz igualdade, mas todo mundo suicidando com depressão. Então aí o homem está cheio das coisas materiais. Mas quando você começa a entender que essa pobreza, os pobres aqui, não é a pobreza, é uma forma talvez mundana de identificar que o poder está na mão de Deus. E aqui, aí vamos aqui, igual o negócio que o Márcio ali comentou, vamos pegar no Márcio para o negócio do telelinguística do nada, certo? O homem está cheio de quê? De orgulho, de vaidade. E muitas vezes nós percebemos que essa parte aqui do espírito, pobres de espírito, porque a gente tem que acordar para a vida espiritual. Se você não acorda para a vida espiritual, para você ser humilde, você não vai chegar a lugar nenhum. Você nunca vai chegar nessa cadência. Porque você vai fazer tanto de prova, mas você não vai passar. As provas são todo dia, é dentro de casa. Não, muito importante que você está falando. Eu lembrei que no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que as humanidades elas têm se perdido pelo orgulho e a vaidade. E elas estão se redimindo pela humildade e simplicidade. Então, realmente está cheio de muito orgulho e vaidade. E nós que temos essa luz da doutrina espírita, a gente precisa absorver isso, porque a gente está caminhando para a regeneração. Então, e quem não tiver com essas credenciais, realmente aí vai ser analisado com uma análise forte, porque a gente está tendo já chances e chances e chances. E agora é a última vez, entendeu? E aí, né? Do nada do Márcio, sabe? Porque o que a gente falou é muito importante. Porque se nós não admitirmos, aceitarmos que nós somos arrogantes, que nós somos desequilibrados, que nós andamos na frequência pior que tem, que nós tomamos decisões baseadas nos nossos vícios, no nosso orgulho, é isso que nós vamos fazer. Se você não aceitar isso, se você não reconhecer que eu sou desequilibrado, é muito desequilíbrio, não é à toa, não. Hoje eu estava preparando, eu levantei bem cedinho, olha, graças a Deus, eu preparei aqui porque eu mandei a mensagem que a Rani mandou, foi muito boa, do negócio da internet, né? Mas era convidando o pessoal para a internet, e eu tinha mandado um encargo lá também, sabe? E eu cheguei aqui, isso aqui vai estar... Olha para você ver, eu pensando que eu ia controlar alguma coisa. Então o pessoal vindo lá e tudo bom aí, espero que todo mundo tranquilo. Mas quando está na televisão aqui, essa beleza material, mas não vai. Aí, até que eu saia dessa frequência aqui, esses devinhos de casa que a gente faz, eu estou falando aqui de uma coisa, mas eu estou falando que é agora, de o que está acontecendo comigo aqui agora, nossa reunião. Nós preparamos uma maravilha, uma calma, daqui a pouco a televisão não trabalha. Aí eu comecei a entrar na frequência da televisão. Ah, mas você é louco, mano, tem frequência sim. Entrei na frequência boa dela, aqui, da Rani, que ela distribuiu para um grupo lá também, para talvez alguém entrar para ver a reunião. E eu também distribuí lá um pouquinho também lá. Mas assim, eu passei para frente. E aí, aquele orgulho de que eu tinha que ter feito a coisa certa. Que nada, eu não faço nada certo.
Talvez não está na hora ainda. É que a gente sai com o script montado na cabeça e acha que tem que dar certo do começo até o final. Essa que é a verdade. E ele pode mudar o no meio aí. E aí, onde é que você quer ficar? Você vai ficar no equilibrado, no bom e no bonito, no respirar aqui. Ó. Que bom, olha o tanto de gente bonita que tem aqui nessa sala. A alegria que tem aqui, uma energia maravilhosa. Os abraços que tem uns que me dá, ai, chega a me cortar aqui, tá entendendo? Não existe menor que chegar e receber um abraço da Kátia, da Rani, ver ela de vestido hoje linda, maravilhosa, e somente de calça. Olha pra você ver. A gente, sem que percebemos, saímos da frequência e a gente observa, são coisas estúpidas. Porque isso acontece com nós todo momento na nossa vida. Nós saímos da frequência por causa de bobeira. Olha, por causa da televisão. Meu irmão, você me desculpa, infelizmente, eu não sai hoje. Semana que vem vai dar. Mas vamos observar que o momento, certo? E aí, se eu não tivesse coragem aqui de falar isso, eu estaria agindo com medo. Aí meu coração fica mais fechado ainda. Então, meu irmão, olha, Ver é ser livre. é isso. Mas por quê? Você tem que ser simples e humilde de aceitar que os seus planos não são o seu, porque aqui está o Espírito. É a doutrina dos Espíritos, aqui que nos instrui, que nos eleva, que nos pede para nós elevarmos a nossa frequência. É essa energia, é essa que nós temos que entender. Essa conexão não existe, não tem como nós entendermos essa frequência baixa, esses vícios, esses medos. Todos nós temos, mas nós podemos devagarzinho, sabe? Devagarzinho, 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 devagarzinho. Não tem que mudar da noite para o dia. Processo. É um processo, mas sem a gente trabalhar na simplicidade, você não vai ser admitido. E a simplicidade e a humildade é que equaliza, é o fator de igualdade. Certo? Sem essa você não vai. Porque você vai atropelar as pessoas, a sua paz vai ser roubada pela sua ignorância, pelo seu dinheiro, pela sua vida material. Porque essas coisas materiais que nós temos tantos, elas roubam a nossa paz. Energia também. Eles saqueiam a nossa energia. E nos levam para uma frequência baixa e para nós tomarmos decisões desequilibradas. Então, bem-aventurado aqui, meus irmãos, o abençoado é um adjetivo, você tem que ser qualificado. Então, quando você vê alguém falando assim, é direito de não sei de quem, direito de mulher, maravilha. Mas vamos ver a mulher que está me pedindo para eu ser de meu direito aqui. Será que ela é humilde? Os políticos estão tudo porque eles querem que a gente fique em caixas pequenas. Nós somos criados hoje com base nos pobres de espírito, né? Então a gente acaba se viciando naquilo que a gente não precisa, porque é com base em coisas supérfluas, né? E a gente esquece que o maior exemplo que a gente teve foi Jesus na Bíblia, que é simples e humilde. Então, se a gente seguisse só os ensinamentos, só não, né? Que já é muito. Esses ensinamentos, nós não precisaríamos de mais nada, né? Isso. Não precisaria chegar no processo de simples e humilde, porque a gente já estaria doutrinado para isso, e a gente não vem assim mais hoje. A gente vem conforme a Rani falou, e aí ele gera um processo daquelas pessoas que querem aceitar a ser simples e humilde. Olha aqui o que está falando aqui em Mateus, sabe, olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes, se não vos tornares como as crianças, essa é a mudança que Jesus está pedindo. Não é para ser igual a criança, é para que é o exemplo da simplicidade e a humildade de uma criança, para você deixar esses ensinamentos errados e você ter o suficiente capacidade. Não, calma, já chega, basta. Certo? Então, ele fala assim, olha, se não vos tornar como dia, de modo algum entreis no reino de Deus, dos céus. Então, quer dizer, é o que a Rani falou aqui, de uma certa outra forma. Ele está falando aqui que há milhões de anos em Mateus, a gente leva lá para não sei o quê. Então, umas criancinhas, os pobres. Eu estou ainda gostando da esmola falando que nós estamos fazendo caridade. Escondendo isso aqui tudo, olha. Às vezes a gente vai na casa de uma pessoa, você não tem, está com a frequência péssima. Você chega lá, olha, não é porque tem dentro de casa. Está tudo bem. Tanto que você não se contamine, deixa ele seguir, segue com a sua verdade. Cada um com a sua verdade. Respeitando a verdade do outro. Então, quando Jesus nos convida a tornarmos como criança,
É porque você fica de vozinha pequenininha, me dá um brilho. Não, não, meu irmão. É para você entender essa pobreza de espírito. Ela vem de uma transformação interna da gente. Reforma íntima. E para a gente deixar esses valores de culturais, religiosos que nós estamos bombardeados, desculpa, mas estamos cheios. Coloca isso para fora. Nós não precisamos disso. Chega. Não aceitar o lixo do outro. É dele, seguimos com os nossos processos. Nós não somos tão educados, né, Márcio? Você vai aceitar. E aceita. Isso. Eu Sem falei, limite. eu falei que eu tenho que ler aqui, porque eu peguei aqui do Evangelho, tá? Vou ler aqui para vocês verem, olha. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Não foi eu que falei, está aqui. E nós estamos fazendo bezerro de ouro até hoje. Nós queremos mais e mais e mais. E não tem erro de você ser uma pessoa que é beneficiada. Se você conecta com o universo, as coisas vão chegando para você. Não tem nada de errado com isso. Agora, às vezes, nós não temos nada e achamos que nós estamos querendo pisar nas pessoas, desrespeitá-las. Você vê? Desculpa que é o comentário que eu vou fazer aqui agora, porque às vezes não é muito, né? Eu sou casado com outro homem há 24 anos. É uma família, cara. É uma vida. Né? Aí chega gente aí agora achando que, sabe, eles desrespeitam a família da gente sem perceber que estão desrespeitando. E achando que a gente ouve para assim, meu filho, só observa o que eu estou vivendo. Tá? Mas a gente foi treinado a achar que família é só marido e mulher ali. Isso tudo é um processo. E me ofende igual o cara falou assim, não, é sua opinião, deixa embora. Tá bom, sabe? Então a gente tem que entender isso, sabe? Aqui, ó, cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. É o convite que nós estamos fazendo isso aqui para vocês, para a gente, para mim. Desconstrução, né? De alguns. Devagarzinho, os valores têm que ser investidos, Kátia. Sabe, a maioria de nós hoje em dia tomamos decisão baseada na sua situação financeira. Eu sou amigo da Kátia porque ela tem uma situaçãozinha ali, vou ficar ela me dá um trabalho e tudo mais. De repente, o que você fez errado é errado. Não é bem isso. Certo? Então, a gente tem que ficar alerta nessas coisas. Então, assim, isso é mental. Então, vem ali no nome de espíritos. Ele está nos convidando a confiar no mundo espiritual, a confiar em Deus, trocar valores. Certo? Porque essa credencial aqui, não, hoje o máximo que tinha que ser, o título tinha que ser simplicidade e humildade. E realmente é o que eu quero fazer isso aqui. Sabe? A gente conseguir essas credenciais para ser admitido no reino de Deus. E respeitando o seu limite com o templo, que é o nosso corpo também. Então, entender que o seu processo é diferente do meu. Isso. Eu creio, né? Certo. Seja assim. Isso. Não, mas Kátia, sabe? Cada um de nós é por isso que a humildade traz aqui, humildade e simplicidade traz a igualdade, porque na hora que nós passamos para o outro lado, o véu cai. O que você está achando que é a mulher linda, maravilhosa, como as 3 meninas aqui na frente, de repente elas já foram homens em outras vidas. É um processo. Talvez a sua serva de hoje foi sua patroa nas vidas passadas. Aquela mendiga que está lá, não adianta tirar o processo dela. Talvez ela foi uma rainha em outras vidas. Mas se nós não entendermos que esse processo, essa coisa que nós chamamos de pobreza, sabe? Na verdade, não é pobreza. Às vezes, você precisa passar por isso. Né, Jane? Pode falar. Você citou agora, lá em Teresópolis tem poucos mendigos. Nós encontraram um na praça e a comunidade se reuniu, arranjou casa para ele, para a esposa, arranjou tudo. Um pouquinho mais afastado. Eles ficaram 6 meses e voltaram para a rua. Eles foram perguntar por que você voltou, porque ele não gosta de ficar aqui. Aí o pessoal não entendeu, porque aí eles botaram o casal numa casa e ainda estavam ajudando com cesta básica, mas eles preferiram ir para lá. Aí vai fazer o quê? E talvez ali naquele processo de, talvez estão em uma elevação tão alta que não precisa das outras coisas. Precisa desenvolver a humildade. Então. Você já imaginou, já pensou na hora que você começa a fazer uma oração que você sente que está, sabe?
Às vezes a gente orar no tempo, na natureza, quando você sente o sol batendo, um vento tocando, você limpando a sua mente, limpando o seu corpo todo, sabe? Às vezes a pessoa precisa disso, e a pessoa vive disso. Não precisa estar querendo de minha bolsinha Louis Vuitton aqui, tudo vai comprar no China, tá? Uma Nova York, não tem ideia, tá entendendo? Mas é importante, sabe? E assim, e nesse processo de humildade, de simplicidade, você vai começar. Ah, outra coisa que eu queria mostrar que eu não posso deixar, essa humildade aqui. E outra detalhe, ele não falou, bem-aventurado o pobre, ele falou, os pobres. É tudo coletivo. Nós temos que sair disso. Nós temos que snap out. Você tem que. Então, nós temos que ter um momento de consciência que você, a sua luz, vai fazer diferença. Não é o que eu falo, mas é o que nós fazemos e como nós fazemos. Foi a palavra que foi lida aqui, não sei se por ele ou no Evangelho, Linguagem. sabe? Então, quando tem uma pessoa que está precisando de um abraço, é abraçando para todo mundo. Nós temos que ter solidariedade a todos. Mesmo que ela não tenha aceitado, você fez a sua parte. Isso. Aí sua consciência segue. Márcio, por favor. Só para reforçar o que você falou aí, a questão da humildade, essa oração, é porque a gente, eu creio que o humilde também é aquele que conta com os amigos espirituais, todos nós temos aqui presentes os nossos mentores, o próprio mestre falou que estaria conosco até o final dos tempos. Então, acho que a humildade é isso, saber de que não, desculpa aí, mas eu não sou autossuficiente. Eu tenho que. Aí você cria essa relação de volta, fala que no início parece até um monólogo, né? Você está falando consigo mesmo. Mas depois você vai percebendo mais, vai conseguindo adentrando mais, Confiar. de repente você está conversando mentalmente com os espíritos, com a natureza, com algo superior a você, que você pode contar, né? E aí isso é maravilhoso. E aqui você se torna um bem-aventurado. E aqui, e nós estamos ouvindo já 4 vezes essa semana sem perceber, é que eu não preciso antes, mas a roca que tem na face da terra. É um processo que inicia individualmente, mas ele tem que acabar no coletivo. Tem que acabar no coletivo. Ele não falou, bem-aventurado, pode escrever, pode ver a literatura, ele falou, bem-aventurado os pobres. Não é o pobre. Se nós, igual assim, não adianta. Enquanto, você vê, nós estamos no mundo, hoje em dia, toda essa, desculpa a palavra aqui, a carniça humana, esse desequilíbrio que é político no mundo inteiro, eles querem que nós sejamos iguais. Materialmente, eles querem separar a gente. Mas no coração desse povo não tem nada de humilde ou de simples. É por isso que a gente tem que tomar muita oração. Eu já desequilibro imediatamente, só de falar de político. Tá entendendo? Você entra na frequência. Na frequência. Pelo amor de Deus, sai fora. Não posso. Mas, gente, olha aqui, a gente tem que, de pouquinho em pouquinho, acolher o nosso próximo, nossos irmãos. O que eu posso fazer com você, sabe? A Ana Lu faz uma jantinha ali, pode chamar em nenhum. Mas, assim, tem tanto, de nós todos, nós precisamos de tanto também. Menos é mais. Um pouquinho de um abraço, uma conversazinha, sabe, um cafezinho, ligado? Quando, entendeu? Então, são isso, não é? Ninguém é melhor do que ninguém. É essa consciência que nós temos que fazer. É essa credencial. Então, por mais que se a gente sair daqui hoje, gente, é isso. Nós precisamos ser admitidos em Jesus. Não precisamos ser admitidos agora com nota 10, mas que nós já iniciamos o processo agora. Não vamos deixar para depois, sabe? Humildade e simplicidade aqui. Muita paz para vocês. Muita luz, sabe? E vamos começar a trabalhar nessa simplicidade, nessa humildade, sabe? E nosso primeiro desafio é a nossa casa. Não pode deixar irritar, a gente não pode entrar na frequência ruim. Começou a sentir a frequência, não, calma aí. Respirar por aqui, vou ficar aqui agora, sabe? E é assim que a gente faz. E nesse mesmo processo de ficar aqui agora, nesse momento, vamos nos preparar para todo mundo passe ali. Uma energia boa, uma energia gostosa. O pessoal que está na internet aí, sabe, que eles também já possam estar preparando. Respira e fica nesse momento agora, sabe? Preparando para que a gente possa
ser milionários na graça de Jesus, né? Em paz, nessa alegria, de viver com Jesus, né? Viver com os irmãos, né? Saber dar, saber receber. Isso tudo é bonito, isso tudo traz isso com uma poesia nos nossos corações.